Secretaria de Estado da Saúde confirmou, infelizmente, mais 2 mortes no Paraná por intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica aqui no nosso estado. Mais 2 mortes. Eu lembro você que está acompanhando a nossa programação que a primeira morte no estado por contaminação de metanol foi confirmada na nossa região oeste, cidade de Foz do Iguaçu. E existem casos ainda sendo investigados lá em Foz do Iguaçu. Deixa eu conversar ao vivo com a nossa repórter Adriana Chapla, direto de Foz, para trazer todas as informações. Adriana Chapla, obrigada aí pela companhia de sempre. Mais 2 casos, a situação só preocupa, hein, Adriana? Bem-vinda. Preocupa sim, Rafael. Bom dia para você, bom dia para todos de casa que estão com a gente. Essas 2 novas mortes que foram confirmadas, elas ocorreram em Curitiba e em Almirante Tamandaré, que é a região metropolitana também de Curitiba. Uma mulher de 41 anos e um homem de 43. E a gente precisa reforçar o seguinte, como o metanol, essa substância, ele age no organismo das pessoas, porque essa mulher de 41 anos, ela estava internada desde o dia 11 de outubro, ou seja, são mais de 10 dias, e ela acabou falecendo ontem. Ela tinha diversas doenças, comorbidades e não resistiu. Já esse homem, ele tinha sido diagnosticado na última terça-feira e ontem já faleceu, então foram menos de 24 horas. Além disso tudo, a SESA, a Secretaria Estadual de Saúde, recebeu a notificação de mais casos suspeitos. Um em Curitiba, de um homem de 55 anos, e outro em São Miguel do Iguaçu, também aqui nossa região. São Miguel, que fica a cerca de 45 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu. Nesse caso de São Miguel, um homem de 54 anos que também está hospitalizado. Teve também um caso suspeito que foi descartado em Curitiba. Ao todo, gente, desde que essa história da intoxicação por metanol veio à tona, o estado registra 25 notificações e 6 casos de fato que foram confirmados. Curitiba com 4, Almirante Tamandaré com 1 e aqui em Foz do Iguaçu com 1. E desses, 3 resultaram em óbito, como a gente já trouxe aqui no Balanço Geral. O primeiro aqui foi em Foz do Iguaçu, desse homem de 55 anos, em Curitiba. Agora, então, portanto, desta mulher e em Almirante Tamandaré, deste homem de 43 anos. Além disso, é preciso a gente reforçar que tem mais casos que seguem sob investigação. São 15 casos e 4, portanto, seguem em investigação. 2 mortes aqui de Foz do Iguaçu que nós trouxemos ontem, inclusive conversamos com o secretário de saúde do município, Fábio de Mello, que nos trouxe esses detalhes. Então, são mais 2 mortes que estão sendo investigadas aqui na fronteira. Desses homens de 47 e 57 anos, além de um homem de 55 anos de Curitiba e esse homem de 54 anos de São Miguel do Iguaçu, gente. E olha só, uma boa notícia, porque o primeiro caso que foi registrado aqui no Paraná de intoxicação por metanol, que foi de um homem de 60 anos que estava internado em Curitiba desde o dia 1º de outubro, ele teve alta hospitalar ontem. Então, esse conseguiu passar por toda essa situação, conseguiu se recuperar da intoxicação por metanol. E a gente segue por aqui na torcida para que essas pessoas que já tiveram os casos confirmados, elas também se recuperem, possam voltar para suas casas. Rafael. E lembrando, como o secretário disse ontem, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, conversando com a nossa repórter, lá em Foz do Iguaçu, uma situação chamou muita atenção, diferente de outras ocorrências do estado. As bebidas que, de acordo, com levantamentos que foram feitos, e essas pessoas ingeriram, eram bebidas simples, não eram aquelas bebidas caras, não. Bebidas simples. Este caso confirmado da primeira morte aqui no nosso estado, de Foz do Iguaçu, envolve exatamente o consumo de uma bebida simples, não é aquela bebida que normalmente a gente vem acompanhando, porque o que ocorre? A mistura do metanol nessa composição tem o objetivo de fazer com que criminosos tenham uma lucratividade maior. Mas isso vem acontecendo mesmo nas bebidas mais baratas. Isso é muito sério, continua sendo acompanhado e investigado pelas autoridades. Qualquer atualização, principalmente sobre as vítimas aqui na nossa região oeste, eu volto a conversar com a nossa repórter Adriana, direto de Foz do Iguaçu, na região de fronteira.